Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5 verso 15 ao 21. A carta aos Efésios é uma carta notável, porque nela encontramos todo o ensinamento necessário para a vida cristã. Paulo aborda todo o plano de Deus, para a redenção do homem. Paulo fala sobre domínio e plano de Deus, fala sobre a graça salvadora, fala sobre a miséria do pecado, fala sobre as obras das trevas, fala sobre vida de fé, fala sobre santidade, fala como deve viver o cristão, fala como podemos resistir ao diabo. A carta nos ensina todos os meios que um cristão comprometido com Deus seja vitorioso. É possível dividir esse trecho do verso 15 e 21 em duas partes. Primeira, versos 15 e 18, Paulo mostra como o Espírito Santo pode nos encher na caminhada cristã. Segunda, versos 19 e 21, Paulo descreve as consequências desta vida plena do Espírito. Paulo nos ordena a ser cristão pudesse ser cheios do Espírito Santo, por algumas razões necessárias. O cristão deve buscar e viver cheio do Espírito Santo porque, quero citar motivos. Cristão espiritual não carnal. Encontramos dois tipos de cristão na Bíblia, citados por Paulo. Cristão espiritual e carnal. Qual a diferença entre os dois? Muito grande. Espiritual vive segundo Deus, o carnal vive segundo ele mesmo. Espiritual é comprometido com a Cristo, o carnal não compromete com nada. Espiritual serve ao Senhor com alegria, o carnal serve por obrigação. Espiritual vive em oração, o carnal corre da oração. Espiritual tem domínio próprio, o carnal quer dominar tudo. Espiritual preza pela comunhão, o carnal resiste. Espiritual estuda a Escritura, se vale das Escrituras. Espiritual envolve com a igreja, o carnal critica a igreja. Espiritual ora pelos irmãos, o carnal cria confusão com os irmãos. A lista é exaustiva. Quanto à diferença, o precisamos nos conscientiza que tipo de cristão eu sou. Quando o cristão buscar ser cheio do Espírito, a sua vida é uma bênção para Deus, e atinge a toda a igreja. Cristão padrão não uma decepção. O cristão do Espírito, seu testemunho é um padrão para a sociedade. Ninguém precisa dizer, o seu desejo é testemunhar. Ele é alguém que zela pela sua vida, e pensa na igreja, antes de cometer qualquer atitude. Somos chamados para ser o padrão dos fiéis, isso significa uma vida transparente e comprometido com Deus e com a sociedade. O cristão cheio do Espírito, pensa não somente em si mas na igreja. Ele entende o que está em jogo, não simplesmente a sua vida, mas do povo de Deus. O cristão espiritual mede as consequências dos seus atos. O cristão é uma decepção para Deus e para a igreja e sociedade. Não são poucos cristãos com mau testemunho, conduta que não condiz com a vida cristã. Bíblia nos ordena a ser sal da terra, luz do mundo. Hoje o sal não salga mais nada, cristão vazio. Hoje a luz não brilha mais, cristão envolvidos com trevas. Hoje o testemunho é de decepção, não de transformação. Hoje o nível espiritual cristãos está por baixo. Quando houver consciência da parte dos cristãos a necessidade de ser cheios do Espírito, essas mazelas deixaram de existir entre nós. Cristão adorador, não espectador. O cristão cheio do Espírito se destaca na vida com Deus, ele é um genuíno adorador. Seu prazer é estar na presença de Deus. Como o salmista expressa, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando somos cheios do Espírito, adorar não é um momento esporádico, sim constante na vida.